Olha aí, galera, Thelma, 35 anos, com 2 filhos. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, céu. Ela é linda, ela. E aí, portugueses, se vocês gostarem da Thelma, é só falar com elas aqui que ela vai te responder. Não, quero não! Não quero não! Ouviu? Respondendo a moça. Vai pra lá, cachorro cururu. Engravidei sem querer usar camisinha, sem querer usar pílula do dia seguinte, sem querer usar anticoncepcional, sem querer usar DIU, sem querer usar mais o quê? Tá? Porque sem querer não foi. Será? Você foi, marcou encontro, deixou acontecer, não foi sem querer. Então para de ficar colocando culpa. Ah, porque o método tal falha. Ah, porque nenhum é 100%. Não tá usando nenhum. Não tá usando nenhum método, é óbvio que nenhum vai dar resultado. Nenhum vai dar jeito. Tá? Não arrume nome para sua irresponsabilidade. Não existe engravidar sem querer. Eu tenho um filho, tenho 28 anos, um filho. Se eu quisesse emprenhar todo ano de um, eu emprenhava. Caracas. Mas por que eu não emprenhei? Porque eu me cuido. Né? Porque eu me cuido, porque eu sei que filho dá trabalho, que filho é gasto, que filho é responsabilidade. Então não existe esse negócio de engravidar sem querer. Tá? Não existe esse negócio de engravidar sem querer. Isso aí é história pra boi dormir. É história de gente que engravidou por vacilo. Por vacilo. Tá? Ou então você não tem nenhuma informação sobre isso, porque não tem como, né? A internet tá aí, o Google tá aí. O pai Google tá aí, é só dar uma pesquisada nas coisas para descobrir. Né? O posto tá aí, né? Para você pegar de graça vários ou anticoncepcional ou camisinha, tem de graça. Então sem querer não foi querendo mesmo. É claro. Hoje, para você sair com a mãe solteira, você tem que pagar para alguém olhar o filho dela. E às vezes ela deixa com um parente, só para comer seu dinheiro. O povo vai me atacar aqui, mas é o seguinte, eu sou mãe solteira, mas eu não apoio isso. Eu nunca fiz isso na minha vida. De estar pedindo dinheiro a homem para olhar meu filho, para mim sair para dar para ele. Você vai sair com a mulher, você tem que pagar para olhar o filho dela, você tem que pagar para ela se arrumar. E os caras pagam, viu? Os caras pagam. Se esse merda tivesse aqui na frente agora, na moral, ia ganhar um suco dentro da boca. Primeiro que eu acho que o lugar de filho é com mãe. E pelo comportamento da mãe, o cara que é homem de verdade já conhece qual é a conduta dela. O homem, quando gosta da mulher de verdade, ele fala logo, não, meu filho, tem terror nenhum. Pega o menino aí, leva o menino aí com a gente pra dar uma volta também. O que importa pra mim é estar perto de você. Até porque filho não se deixa na mão de qualquer pessoa. A prioridade de uma mãe deve ser o filho dela. Não é tá toda semana pagando um e outro pra dar o rabo, não. O homem que paga pra mãe solteira sair com ele só tá querendo birimbá e tchau. Mas o cara, quando quer você e sabe que você é mãe e não tem rede de apoio, ele abraça tudo. Se liga na história do Joãozinho aí e presta atenção. O que a digníssima fez com ele pode acontecer com você também. Cuidado! Pessoal, a mulher quando quer lascar o cabo não tem pena não. A mulher viu, eu fiz um vídeo ontem dizendo que era bem dentro do caminhão. Sabe o que ela já fez? Já arrumou um negócio pro caminhão, disse que era para tirar a parte dela. Eu disse, ela, pra mim tanto faz, pode vender. Aí mandou o menininho aqui. Disse, diga a seu pai que se prepare, que o caminhãozinho vai ser vendido. Porque... Ô, mulher sem coração. Eu tinha dito um rapaz, um colega meu, que ia pegar o caminhão para no domingo sair andando no meio do mundo, e onde chegava tinha casa, comida e bebida e dormida. Depois já arrumou negócio pro caminhão. Disse ela, beleza, nós não se envolve com nada de justiça, nós resolve tudo numa boa. Entendeu? E o negócio dela agora é querer deixar eu só com essa cachorrinha aqui, ó. É o quê? E disse que ainda quer a parte da cachorra. Deixa nos comentários aí se ela tá certa. Entendeu? Me acorda de manhãzinha como dizendo, ei pai, mãe vendeu o caminhão, tá negociando. Não tem problema não. Senhores, eu cresci com um ditado que diz: conselho, se fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas acredita que, em pleno 2025, quando você tenta aconselhar um nobre a não se enfiar na loucura de um relacionamento falido com certas mães solo, o cara ainda olha na sua cara e diz que você é quem não tem capacidade? Pois é, meu caro. Não é generalização.
Até porque eu sei que existem boas mães e ótimas esposas por aí. Mas não vamos fingir que não tem fruta podre no meio, né? Claro que tem. E claro, a maioria não presta. Agora, se você tentar alertar um Joãozinho emocionado a não embarcar nessa aventura, que no fim só vai dar dor de cabeça, sabe o que acontece? Você ganha um inimigo. É literalmente jogar pérolas aos porcos, senhores. E é sobre isso que vamos falar hoje. Mas eu te pergunto, até que ponto vale a pena investir em uma mãe solo? Você está realmente preparado para isso? Quero saber a sua opinião, mas só se tiver culhão para responder. Antes, claro, se você já é inscrito no canal, deixa seu like, isso aqui é prioridade. E me responde nos comentários. Você encararia? Ou já aprendeu na pele que nem toda heroína precisa de um super-herói para bancar o vilão da história? É isso. Vamos ao debate. Sabe qual que é a pior dificuldade que a mãe solo passa? Não! A pior dificuldade que a mãe solo passa não é ter macho, não. Não é a falta do marido, não é a falta de um homem para fazer companhia para ela, não. A pior dificuldade que a mãe solo passa é ver os filhos precisando das coisas e não ter condição de comprar. É ver a fralda do filho acabar e não ter condição de comprar outra. É ver o leite acabar e não ter condição de comprar outra. A pior dificuldade que a mãe solo passa é ver as coisas pro filho faltar e ter que ficar mandando mensagem pro pai pedindo as coisas. Entendeu? E é sempre a mesma enrola, é sempre a mesma coisa. E aí, pra piorar tudo, quando a mãe solo tá desempregada, é mais pior ainda. Então não é porque a mãe solo é à toa e vagabunda, não. Não é por isso que ela fica mandando mensagem pro pai pedindo as coisas, não. É porque não tem pra onde correr. Um dos grandes encantos das mães solo. Muitas engravidaram cedo demais, nem terminaram os estudos, muito menos construíram uma carreira. E, claro, se envolveram com os piores espécimes masculinos que este planeta pode produzir. Resultado? Sozinhas. Mas, é claro, não podemos esquecer que vivemos no Bostil, onde a erotização precoce é política de Estado. Música lixo, TV vulgar, redes sociais promíscuas e uma mídia que romantiza a bandidagem. O Zé Droguinha, cafajeste profissional, é tratado como ídolo, enquanto homens de caráter viram caretas. E o resultado? Gravidez indesejada em alta, num país que não oferece emprego nem dignidade. Essas mulheres viram reféns do próprio má comportamento. Mas, claro, a culpa sempre é do homem que não quis bancar a bomba. Ah, e os conselhos? Ninguém ouve. Como eu já disse, conselho, se fosse bom, não se dava, vendia. Muitas caem de paraquedas na realidade só depois do abandono. Agora me diga, por que um homem que se preparou, se guardou e correu atrás dos seus objetivos iria querer assumir um problema que não é dele, com pensão socioafetiva na jogada? Cacatac. É isso. Alguma dúvida? Ou vamos continuar fingindo que o problema não começa na escolha errada? Eu fiquei solteira de novo recentemente e eu tô vendo muito videozinho aqui na internet dos outros perguntando pros outros caras se o cara namoraria uma pessoa que é mãe. E desse assunto eu tenho prioridade pra dizer. Sabe por que vocês não se relacionariam com uma pessoa que é mãe? Não sei. A pessoa que é mãe é muito cara. Vocês não estão entendendo, vocês não estão preparados psicologicamente nem pra poder suprir as necessidades sentimentais que uma mãe tem, muito menos isso aqui, ó, pra poder criar uma mãe e uma criança. Claro, você tem que ser muito homem pra poder assumir uma criança que não é sua, né? Não tenho dinheiro, Porque pra poder assumir uma criança que não é sua, você tem que ter culhão, filho. Porque isso aqui, ó, é muito fácil de ser amado, mas vocês não estão preparados pra essa história. Será? O mais bizarro é que a maioria dos caras que eu vi falando sobre essa trend de falar por que eles não ficariam com uma mulher que é mãe, eles justificam como se a gente fosse culpada do nosso relacionamento com o pai dos nossos filhos não ter dado certo. É, filho, até você tá discordando. Acontece que tem muito mais cara babaca por aí que não tá a fim de se autorresponsabilizar pelas coisas que faz nesse mundo do que mãe disposta a largar o próprio filho com qualquer um. Seria muito mais fácil a gente não dar sequência na gravidez, a gente fazer qualquer outra coisa. Mas eu garanto pra vocês que nada compensaria tanto quanto ter um serzinho desse na vida da gente. E falar sério,
Pra que outro homem na vida? Pra que outro homem na vida? Você já tem esse. Mentira, brincadeiras à parte, né? A gente precisa se relacionar nessa vida. Mas, gente, pelo amor de Deus, se você não tem preparação psicológica pra se envolver com um relacionamento com uma mulher que não tem filho, não se envolva numa que tem, porque você precisa de 3 vezes mais. Inclusive, eu deixo o questionamento pra vocês, homens. Vocês se relacionariam com uma mãe solo ou não? Vocês nunca se envolveriam com alguém que é mãe? Não! Ai, amiga. Claro que esses homens são uns frouxos. Não tem culhão pra bancar uma mulher madura e experiente como uma mãe solo. O clássico discurso de transferência de culpa. Se o homem não topa um relacionamento com mãe solo, é porque ele é mole, frouxo, inexperiente. Aos analfabeto funcional, quem vem nos comentários nem conhecem o canal e a sua proposta, eu tô deixando bem claro que não é generalização. Não estamos dizendo que toda mãe solo é assim, mas esse papinho de a gente não escolhe com quem se relaciona? Ah, me poupe. Se deitou com cafajeste, com vagabundo e não esperou um cara trabalhador? O problema agora é meu? Por que diabos os homens são taxados de trouxas só por dizer não a uma mãe solo? Cadê o pai biológico nessa história? Por que ele não é cobrado? Ah, sim. Muitos até são homens de verdade. Então me explica. Se vocês são tão fortes para criar um filho sozinhas, por que não são fortes para cobrar quem realmente deve? Ou o empoderamento só vale quando convém? Eu tenho 14 anos e aqui são minhas 2 filhas. Uma tem 4 e uma tem 2 aninhos, tá? Minhas 2 filhas. E eu tenho 14 anos. E é isso, gente. Segue aí nós. Me dê, babado. E agora eu quero saber dos homens. O porquê que vocês não querem relacionar com uma mãe solteira? Por que vocês não querem? Vocês correm de mãe solteira. Vocês colocaram essa coisa na cabeça de vocês que mãe solteira só quer homem pra ajudar a criar o filho? Né não, gente? Ô Maiada, para com isso. Abra a mente de vocês. Não precisa vocês correr de mãe solteira não, tá? Tira isso da cabeça de vocês. É isso que vocês pensam, né? Que mãe solteira quer vocês pra vocês criarem o filho delas. Esqueça! Gente, eu quero saber desde quando vocês normalizaram o fato de que o cara que se envolve com uma mãe solteira, mesmo sem ser o pai da criança, pode, pela justiça, ser obrigado a pagar pensão. Pensão essa que muitas das vezes nem o pai paga. Desde quando você normalizar? Gente, eu sou mãe solteira, eu estou gestante, me separei do pai do meu menino. E assim, eu não concordo com isso. Sabe o que vai acontecer com nós, mães solteiras? Ficar mais solteira ainda. O tanto que daqui a uns anos vai ter mãe solteira que não vai arrumar marido, que não vai ter marido. Porque o cara pode ser legal, ele pode ser um bom padrasto, ele pode ser um bom pai para seu filho, pode ser um bom marido, pode ser um bom homem. Mas o fato de que ele pode ser obrigado pela justiça a pagar pensão para uma criança que ele não fez, só porque ele teve envolvimento sentimental, vínculo sentimental com a criança. O tanto de homens que vão se afastar, porque hoje em dia, antes dessa lei, bastava você falar assim, o cara pergunta, você tem filho? Você disse que tem, ele te bloqueava. Entendeu? E agora vai acontecer muito mais. Gente, as mulheres que são solteiras vão ficar mais solteiras ainda. Entendeu? Eu não sei como é que normalizaram, eu não sei quem foi o filho do Satanás que inventou de criar essa lei. Com tantas coisas pro pessoal fazer, inventaram de criar essa lei. Mas e aí, senhores? Volto com a pergunta que ninguém quer responder, mas todo mundo tem opinião. Vocês realmente acham que bancar e se relacionar com mãe solo é responsabilidade de homem alheio? Antes que os justiceiros sociais venham com o discursinho pronto. Sim, eu sei que existem mães solo de verdade, que são guerreiras e não tiveram escolha. Para essas, minha solidariedade. Mas não venham misturar alhos com bugalhos. Agora quero saber de vocês.
Comenta aí embaixo, mas só se tiver argumento, não chororô. Se inscreve se ainda não é inscrito. Óbvio. Curtiu? Deixa o like. Ou será que você também tem medo de compromisso? Até o próximo vídeo, se o seu ego aguentar. Falou e fui.